Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Em semana que já começou a Feira do Livro ali na nossa praça, nós estamos com o nosso stand e temos na semana que vem nossa tarde de lançamentos a partir do dia 3 de setembro. Às 16 horas teremos uma sessão e às 18 horas outra sessão, sendo que, segundo fontes aí da Prefeitura e da organização da Feira do Livro, nós vamos ter mais de 250, são 260 títulos lançados ao longo das 3 semanas da Feira do Livro e 23 títulos, quer dizer, quase 10% aí, vão ser lançados no nosso stand na quarta-feira próxima, e sem ser nessa semana, na próxima, dia 3 de setembro, a partir das 16 horas. Então, é um recorde para a nossa editora também. Esteja lá, queremos ver esse espaço, é o espaço que fica ali em frente ao Teatro 13 de Maio. Queremos ver você lá com todo o movimento. Chame sua família. Vamos torcer para que faça um dia bonito. Para que esse momento a gente costuma prestigiar bastante, encontrar os autores. Tem sessão de autógrafo, tiramos muitas fotos, tem as nossas autoridades presentes. Esteja lá. Nós contamos com a sua presença, com a sua divulgação. Vamos participar junto dessa festa, junto da editora da UFSM. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM. Eu sou Jéssica Dalcinha, aqui no @Ineditados Podcast. Hoje nós vamos entrevistar o vice-diretor do CCNE, o nosso Centro de Ciências Naturais e Exatas, aqui da UFSM, professor Hans Rogério Zimmermann, que vai conversar um pouco sobre a história dele, afinal aqui nós estamos nas conversas para além do livro, e os 55 anos do CCNE, que já começou com uma festa muito legal, ali na festa junina, que foi um case de mídia aqui na universidade. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer enorme estar aqui participando desse programa, né, falar um pouco do nosso amado Centro de Ciências Naturais e Exatas. E como tu disseste, começamos, né, esse ano comemorativo, né, os 55 anos, com aquela belíssima festa junina, né? Tu acreditas que até pular fogueira, dizem que tem gente que pulou a fogueira, queimou a sola do pé, eu não acredito, né? Mas, novamente, obrigado, né, pelo convite e vamos conversar, vamos falar das coisas belas que nós temos no CCNE. Muito bem, a gente faz essa curadoria, né, temática, assim, mais ou menos mensal, né, dos nossos centros são todos os nossos centros de conhecimento aqui da instituição, né? E o mês de agosto ficou dedicado às naturais e exatas, que nós temos autores ali, né? O senhor mesmo, nosso presente lá no nosso conselho editorial, né? E já vou aproveitar aqui o momento para dizer que a colega Marta, que lhe conhece de muito tempo. Muito tempo. Lhe mandou um grande beijo, um grande abraço. Eu queria saber muito da sua história, porque a gente sabe que desses 55 anos do CCNE, tem mais ou menos, em termos assim, estando na instituição, chuto assim que o senhor esteja uns 30. Na né? batata. Então é uma história que é construída quase em conjunto, né? Porque mais da metade do tempo que a universidade o tempo que a universidade tem e que mais da metade do que o CCNE tem, o senhor está junto. Então, eu lhe pergunto, por que física? Né? Um menino do noroeste do estado, que eu imagino que vindo aqui para Santa Maria era uma realidade muito diferente, lá nos anos 80. Como 90? 90, querida. 90, não me aumente 10 anos. Mais velha. Isso, metade dos anos 90. Uhum. Como é que era... não tínhamos internet, né? Como é que isso vem na tua vida? Você teve alguma inspiração? Então, Jéssica, engraçado isso que tu falaste, né? Que não tinha internet. A inspiração para física
começou bem antes, mas a vinda para o UFSM, ela tem um episódio bem específico com a parte computacional. Mas deixa eu te contar desde o início. Sim, por Então, favor. a história... Bom, eu sou passo-fundense, né? Nasci no bairro Boqueirão, lá em Passo Fundo, né? Eu sou... estudei sempre, embora de vida humilde, né? Meu pai trabalhava no setor de indústria, minha mãe era do lar, né? Mas eu sempre tive estudo, né, em escola particular, né? Uma escola filantrópica, né? Do primeiro ano até o quarto ano, era a escola... eu não me esqueço, o nome era Escola Assistencial Santa Cruz, né? Era uma escola que as irmãs do Colégio Notre Dame de Passo Fundo, né? Elas tinham, e assim, nos bairros, e faziam uma espécie de filantropia, né? Então, Claro. aqueles estudantes que estavam ali não pagavam. Eu lembro que minha mãe adotiva, eu sou filho adotivo, né? Minha mãe adotiva, né? Dona Eva Zimmermann, ela trabalhava como faxineira, zeladora ali dessa escola, porque a nossa casa era do outro lado do barranco da escola. A escola sim. era meio inclinada, assim, Quase que o pátio da escola era seu pátio de casa Isso. também. E aí ela ia trabalhar e aquela criança ficava em casa, né? Eu lembro, assim, vários episódios que conto da minha infância que eu era terrível, né? Aí eu lembro, um dos mais antigos que eu lembro é que tinha um papagaio e eu queria pôr fogo, né? No Só rabo isso. do papagaio. Aí A ideia da pensaram... fogueira agora, que foi uma ideia inédita, também foi ideia sua. Em partes, né? Eu disse que da fogueira, vamos fazer um parênteses da fogueira, disse, se fizerem eu pulo, podem fazer, né? Mas peçam autorização, né, para a Proinfra, as questões de segurança, né? Mas enfim, a gente combinou, né? Fizemos um acordo de que vai ter fogueira de São João no CCNI. Tá certo. Mas então, eu era assim, uma criança bastante dinâmica, né? Acho que é um bom termo, né, dizer, mas não tinha como ficar em casa, não dava, era impossível. Então, o que fizeram? Leva ele ali na escolinha e deixa com as outras crianças. Se as irmãs deixarem, ele fica ali brincando com as crianças. E aí eu acho que eu peguei gosto pela questão, né, de grupo, né, de criança adora, né, outras crianças para brincar. Só que eu não tinha idade ainda para frequentar a escola, né? Naquela época eu acho que eu não entendo direito como é que funcionava a questão de pré-escola, né? Mas ali era primeiro ano em diante. Mas eu frequentava junto com os estudantes, né? O primeiro ano. E aí fui seguindo. Depois, quando chegou o tempo, fizeram toda a documentação. Então, essa é a minha história de como eu iniciei, né, a questão de ensino. Eu já sabia ler antes mesmo de ter a alfabetização, eu já sabia ler. E aí é interessante que de onde vem a física, vem no fundo vem dessas leituras. Eu gostava muito de gibis. E nos gibis, o meu predileto era o professor Pardal e o Lampadinha, né? E aí, embora o cientista é o professor Pardal, mas para mim sempre o Lampadinha era o grande gênio, né? Da ciência, assim, das descobertas, o cientista, né? E eu acho que isso sempre me despertou, né? Essa curiosidade. E aí depois o tempo foi passando, a gente vai estudando mais, né? Aí vem o ensino médio, aí vem as ciências propriamente dita, Sim. a gente começa a ter contato com a questão, principalmente a questão de astronomia, né? A questão dos planetas, estrelas, essas coisas que sempre são fascinantes para o homem, né? Para a humanidade em si. Aí acabou me chamando a atenção para isso. Para estudar essas coisas tem que ser um cientista. E naquele momento, para mim, cientista era sobre isso, né? Era gostar de astronomia, né? Aí no ensino médio, eu nunca tive um professor de física físico, era um engenheiro, né? E aí ele sempre estimulava, né, a gente assim a procurar mais sobre a ciência, né? Sobre a parte da física, né, em si, porque ele sempre deixava claro, né, que a formação dele era em engenharia, mas estava dando disciplinas de física no ensino médio, né, e física era uma área específica. Mas até aí a gente já está naquela idade meio, né, ali a pré-adolescência, meio perdido. Eu não tinha noção ainda do que era a faculdade, né, na questão, embora tenha ido
visitar a Universidade de Passo Fundo, a UPF, mas naquela época eu me lembro, hoje eu me recordo muito bem que a gente foi bastante direcionado para a parte industrial da UPF, era conhecer assim a parte das engenharias e lá tem muito convênio com agora eu não consigo me lembrar o nome, mas das empresas de implementos agrícolas, eu acho que era não vou conseguir lembrar. Pode ser talvez Massey Ferguson. Massey Ferguson, é bem possível que seja, né? Tem o logotipo é vermelho. Eu acho que. Não, aí já não sei. Mas eu acho que é essa daí. Então, aí nesse período aconteceu uma outra coisa interessante, né? Eu achei que eu queria seguir a vida religiosa. Por quê? Porque o meu ensino médio, né, depois que eu saí desse colégio, né, que era da assistencial das Irmãs do Notre Dame, eu fui para esse outro colégio que era dos padres redentoristas, que também faziam o mesmo tipo de ação social, né? Eu estudava num colégio particular, mas com uma bolsa, né, custeada pela congregação. E eu acho que essa convivência acabou, né, me despertando, né, uma vontade de seguir aquela vida vocacional de ser religioso, né? Então aí eu já estava no segundo ano do segundo grau, a gente chamava. Fazer um parênteses aqui, que interessante, porque do cientista da física para metafísica, né? Exatamente, né? É bem paradoxal, né? E aí, lá fui eu, né? Disse, quero ser padre. Né? Aí conversamos com os padres, vamos, tem um teste, né? Teste vocacional que você faz, né? E aí eu saí da casa dos meus pais e fui morar no seminário, né? Isso eu estava no segundo ano, aí eu fiz o segundo ano, o terceiro ano, e aí como a vida religiosa ia para outro caminho, né? Eu acabei tirando da cabeça a ideia de cientista e faculdade de ciências e entendi que eu precisava, seguindo a vida religiosa, tinha outro tipo de faculdade que eu teria que fazer, né? Que seria a de filosofia, né? E teologia, depois como um doutorado, para assim, no final, aí, você ser ordenado, né, sacerdote, né, da Igreja Católica. Aí eu terminei o ensino médio, daí me mudei para uma outra cidade chamada Jaboticaba, que é no noroeste do estado, também quase região norte, um pouquinho antes de Seberi e Frederico, né? Ali eles tinham um seminário e a gente faz uma etapa chamada noviciado, né? Que é um tempo fora, né? Do estudo e só uma preparação mesmo para a vida comunitária, né? da religião. Só que nesse intervalo, aí quando passou esse um ano, no próximo ano que eu iria ir para Porto Alegre, para daí fazer faculdade, filosofia, o meu pai faleceu, né, em Passo Fundo, e como minha mãe tinha ficado sozinha, eu resolvi voltar para lá e ficar um tempo com ela, né? Aí fiquei alguns meses, né? Daí depois que ela já estava bem estabelecida, bem é uma maneira de falar, né? Mas que ela já estava estabelecida, eu disse, vou retomar minha vida, né? Retornei para essa cidade onde eu trabalhava lá, eu tinha um trabalho, eu trabalhava como secretário da paróquia enquanto estava no noviciado, né? Pelas as características e habilidades, né, que eu tenho assim com essas coisas gerenciais. E um dia um colega de seminário antigo, né, que não era mais seminarista, voltou daqui de Santa Maria, né, para aquela cidade e conversando, lá em Santa Maria tem um lugar, tem um prédio que tem um chão que parece que você está flutuando, né? Tem computadores dentro, cabos, assim, uma coisa fantástica. E aquilo, nessa época já tinha, né, alguns computadores, né, bem antigos, aqueles os 286, isso. 386, era 94, né, o ano de 94. E eu já era, né, já gostava de fazer cursinho de computação, MS-DOS, pela né, administração da paróquia. A paróquia tinha computador, né, então eu amava aquilo. Aí quando falou isso, assim, aquela luz brilhou assim para mim. Nossa, uma coisa assim, que coisa futurista, né?
voltou, reacendeu a questão E que lugar era esse? da Era ciência. esse lugar aqui em Santa Maria, qual que era? Era aqui na Ah, universidade? eu ia ter que vir descobrir, né? Qual que é. Aí eu vim, né? Eu disse assim, então eu vou e vim passear. Aí o lugar era o CPD. Ah, você perdeu, eu imaginei. Era o CPD, esse lugar que tinha um chão que flutuava, né, para passar os cabos, e tinha um computador gigante que fazia operações com velocidade extraordinária, né? Até tinha um termo na época assim, programação vetorial. Nossa, isso para a época era o ápice, né? O auge do conhecimento computacional, da capacidade computacional, era a computação vetorial, né? E então eu vim, né? Aí vou para lá de Malicuia, né? Vou para aquele lugar. Aí, na hora de escolher os cursos, lembrei lá do Lampadinha, né? Do professor Pardal, e fiz vestibular para física, né? Aí eu entrei e aí foi aí que eu conheci a Marta, né? Depois de estar aqui, ter feito o vestibular, né? Aí é todo o processo, né? De quem estudou na UFSM e que vem de família de baixa renda, a gente sempre vem, entra na casa estudante e depois passa, né, por uma análise socioacadêmica, e quem estava lá para me receber na época era ela trabalhava, a Marta. ela né? trabalhava Aí na assistência estudantil. Isso, nos conhecemos e somos grandes amigos até hoje. Ela fala com muita alegria e com muita nostalgia dessa época, porque ela trabalhou muito tempo, né, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e muito em comunhão com os alunos mesmo ali na casa do estudante, né? Então, essa parte assistencial a universidade sempre teve muito, né? Embora tenha, claro, se ampliado muito de uns anos para cá, mas é uma forma de garantir a permanência do estudante na instituição para que consiga concluir os seus estudos e realmente mudar a sua realidade, né? Até para a sua família, enfim. Então, é uma característica que a própria instituição se orgulha muito, né? E aí sua vinda para cá, então, foi, mesmo lá junto das pessoas que estavam trabalhando lá no aspecto religioso, foi... Como é que eles receberam essa notícia? Eu vou ir embora e Com vou para a universidade. essa questão, a vida religiosa, ela é muito aberta à questão assim das opções e do desejo, né, do indivíduo, né? Porque é uma questão, a chamada vida religiosa como ela é vocacional, você que descobre, né, quando você realmente tem certeza que tem e quando você acha que não tem, né? Então eles receberam, eu acredito, né, que talvez como todo trabalho, né, que se tem na vida religiosa para você, né, ensinar, né, eu vou usar um termo muito legal, que é de conduzir pela mão um vocacionado, né, para aquele caminho que ele escolheu, ou hoje a gente vê que ele acha que escolheu, mas talvez não tenha bem certeza, né? Ele é um trabalho de amor. Então, eu acredito que se aquele vocacionado de repente descobre que não é aquele caminho que ele queria, né? Não é visto assim com uma espécie de maus olhos, Rejeição, ou de perda, ou de trabalho gasto, ou trabalho perdido, como se diz, né? E sim, é o trabalho, né, que quem se dispõe a essa vida religiosa sempre está preparado a fazer. É muito semelhante ao nosso como professores, como mestres, né? A gente começa um semestre, né, a nossa vida de professor, a gente se dedica, né, praticamente o tempo todo, né? Tirando aquela parte da família e uma outra coisa pessoal, nosso tempo todo é dedicado à formação de alguém, né? E às vezes esse alguém, por N motivos, desiste no meio da caminhada, né? Então eu aprendi a entender que isso é natural, não é normal, mas ele é natural, né? Acontece. E a gente começa de novo. A gente está aqui na universidade, todo semestre a gente está começando, e lá naquela época, na vida religiosa, né, dos padres, eu te digo, todo dia eles estão tendo oportunidades de chegar um jovem, né, ou uma jovem, no caso da família religiosa feminina, né, de encontrar alguém que esteja disposto a seguir aquele caminho. Então eu assim não me senti em nenhum momento desestimulado a vir, né, ou
incentivado a continuar, né? Foi assim, foi uma coisa muito franca. Eu já tinha, acho que 19 anos, né? Assim, conseguia ter um bom diálogo, né? Tinha uma certa maturidade, né? Então eu acredito que houve, assim, não foi uma ruptura, foi um Quase um contínuo, um né? contínuo, né? Assim, ou seja, aquilo faz parte. Eu sou hoje, Claro. né, reflexo daquele período também, né? A gente está sempre se construindo, né? Que legal. A gente... Bom, sua vinda aqui, então, foi nos anos 90. Nos anos 90, E para cursar física. física. E depois, pós-graduação, como é que foi a chegada aqui em Santa Maria e talvez esse encantamento com o campus aqui? E como que vem depois essa parte docente e também essa redescoberta, talvez, né, do próprio campus no papel do professor, né? Uhum. Então, eu cheguei naquele ano de 95, eu fiz o vestibular, foi a primeira turma de bacharelado em física que a universidade estava lançando, e os primeiros anos foram de aquela juventude bem, para mim, uma novidade, né? Assim, imagina, como eu estava citando, recém saído do seminário, ter caído num mundo assim com uma certa liberdade, sem pai, sem mãe, sem o padre, né? Ali dizendo o que você pode, o que você não pode fazer, os perigos e as benesses da vida livre, né? De certa forma. Então eu cheguei, aí eu fui para a União Universitária. Eu acho que na época eram mais de 100, naquela época entravam bastante, né? Fiquei ali na União Universitária até a construção, na época estavam construindo o bloco número 22, não, 23, né? Da Casa Estudante, que aí a gente ficou ali porque a promessa era quem ficar na União Universitária vai poder morar no bloco 23, que está sendo novinho em folha. Mas quem quiser e tiver outros locais podem ir indo. Eu fiquei com aquela turma até completar o bloco 23 e aí nós todos fomos lá para o bloco 23. Aí tem um longo período, né? De colegas, de você começa a estudar, começa a faltar um pouco, aquela coisa começa a descobrir outras coisas, começa a descobrir, quero namorar, aquelas coisas, e aí você acaba, eu no caso, não dei tanta importância, né, para aquela rotina, né, de estudante, né, bem dedicado, estudava, mas estava vislumbrado com as outras coisas da Faz vida, parte. e acabei demorando um bom tempo para me formar. Mas enfim, eu consegui me formar em física, aí só não recordo qual foi o ano, né? Mas é que eu estou com vergonha de dizer que foram 8 anos. Não tem problema. Né? Foram 8 anos, porque quando chegou no 4º ano, que eu descobri que todos os colegas com os quais eu entrei se formaram. E eu, e agora, né? E aí dali até começar novamente, entrar no ritmo, conseguir estudar, conseguir acompanhar as disciplinas, é um processo um pouquinho mais delicado. Então, eu levei o dobro do tempo, né? Mas não tem problema, né? Quando ia ser expulso da casa estudante pelo tempo, eu consegui me formar. Tinha jubilamento na época. Isso, tinha jubilamento. Mas dentro ali, depois desse fato, né, dos 4 anos, e perceber que os colegas já todos haviam ido embora, ou seja, todos tinham cumprido o seu papel, né, de estudantes e terem saído profissionais, né, com a sua formação de graduação pronta. Eu conheci ali no CCNE um laboratório, né, o professor Oswaldo Moraes tinha um laboratório de física da atmosfera, e eu fui lá, eu fui aluno dele, e aí tinha que entregar um trabalho, eu me atrasei, fui levar o trabalho atrasado e fui na sala dele levar aqui, era a sala e era o laboratório também. Quando eu entreguei o trabalho e olhei assim, um monte de equipamentos cromados, brilhantes, assim, novamente, fiquei deslumbrado por aquilo. Pois é, então quase um reencantamento, né? E aí eu acho que ele deve ter pensado, que louco esse guri, né? Entrou aqui agora, não para de ficar olhando os equipamentos. Eram sensores para medição, né? De variáveis atmosféricas, né? Eram sensores de velocidade de vento, umidade, né? Do trabalho que eles trabalhavam ali com o que era a micrometeorologia, que é, né, a micrometeorologia.
E aí ele perguntou se eu tinha bolsa. Nem eu sabia o que era bolsa. Eu até achei que era uma mochila, né? Aí disse, não, que não tinha. Tô brincando. Né? Que é uma bolsa assim, a Louis Vuitton, né? Assim, é que ninguém jamais havia me perguntado, né? Se eu queria uma bolsa ou não, né? E aí ele perguntou se eu tinha uma bolsa e se eu não queria trabalhar ali, né? Perguntou. Sim. Ali eu já estava mais ou menos quase na metade do curso, né? Com as disciplinas vencidas. E aí eu disse para ele que eu queria. E aí ele começou a perguntar no que tu é bom, né? O que tu sabe fazer. Eu disse, olha, eu gosto de mexer com computador. Falei para ele. E aí ele disse, ótimo, estamos precisando de alguém para fazer a página do laboratório. E entra de novo a tua parte de gestão aí, né? E aí comecei. E ali foi assim, eu te digo, foi a segunda, assim, das várias oportunidades e chances que eu tive na minha vida, assim, de alguém, né, vamos falar assim, metafisicamente, me pegar pela mão e trazer de volta para um caminho de futuro, né? Estava lá o professor Oswaldo Moraes fazendo isso, né? Então, aí comecei a trabalhar naquele laboratório, só que aí começaram a ter certas regras, tipo, tu vais ter que estudar, né? Para manutenção da bolsa. Tem que passar nas disciplinas, né? Porque no início foi bolsa de projeto, daí depois, aí como eu engrenei, aí depois eu tive bolsa da FAPERGS, depois tive uma bolsa de IC do CNPq, sempre com eles, e ali eu me formei. Né? Aí eu me formei, fiz a seleção para o mestrado aqui na física, né? Passei, né? Fui aprovado, e aí a última disciplina no último semestre faltou uma disciplina, né? Menos de um ponto faltou, mas não teve jeito, né? Não teve jeito. E hoje, como professor, como mestre do ensino, assim, eu entendo, né, a posição do meu professor, né? A visão dele foi de um homem correto, um homem justo, que disse, eu não posso, né, te entregar para a sociedade se você não atingiu a nota tal, se você não atingiu o conhecimento a ponto, né, de na hora de fazer uma demonstração, adquirir tal score, né? Esse era o entendimento dele. Lá fui eu, mais 6 meses fazendo, né? Deixa o mestrado, mais 6 meses fazendo só aquela disciplina. Aí na verdade, foi o ano inteiro, né? Porque eu fiz a disciplina de novo, e aí naquela época elas não se repetiam semestre a semestre. Então ele chamava de, acho que o nome ainda é assim hoje, disciplinas por resolução. Né? E aí a gente fez, eu e mais 4 colegas, ficamos com a mesma situação. Passou no mestrado, mas também não passou naquela disciplina. Nós ficamos, era por resolução, e daí naquele semestre nenhum de nós conseguiu lograr êxito também, porque na resolução a gente não ia nas aulas, só fazia provas, né? E aí, se não passou indo nas aulas, imagina, né, sem ir nas aulas. Enfim, não passamos, né? Aí no outro semestre ela foi ofertada novamente, aí regularmente a gente frequentou, e aí passamos, fizemos a prova do mestrado de novo, passamos, né? Nossa. E lá estava, pelo menos daqueles 4, 2 eram os colegas. Mas assim, eu preciso fazer essa observação, que apesar de alguém sempre ter, vamos lhe dizer, né? Ele oportunizou essa retomada, mas uma resiliência sua também, de não desistir, de não, enfim, de não, né? Aquela coisa assim de se deparar com o problema, dizer, não, mas eu vou continuar, porque daqui a pouco a gente encontra a solução disso e vamos para a próxima, né? É necessário também focar, né? Isso é uma característica minha, jamais, né? Desistir, jamais. Eu sou casca grossa, né? Assim, não desisto, sou extremamente teimoso, né? Tanto em aspectos mais práticos, né, do dia a dia, né? Mas assim, comigo mesmo, né? Tenho assim o meu sistema de autocobrança é muito forte, né? Então, se eu perceber que não funcionou, eu vou tentar de outra maneira, né? Porque de certa forma também eu posso dizer assim, sempre fui iluminado a fazer a coisa certa, né? Eu tenho certeza que às vezes mesmo é paradoxo, certeza e dúvida, né? Mas mesmo quando eu tenho dúvida, né? Eu sei que estou fazendo a coisa certa,
né? E sou teimoso e vou, né? Vou sempre insistindo porque eu sei que vale a pena. E como Né? é que isso... Nessa vida nossa, acadêmica, e coisa Exato, sempre vale a pena, porque a gente está sempre... É um mundo muito dinâmico. Né? E como é que isso funciona na sua gestão? Porque também tem que haver um outro aspecto para quem está lidando com grandes grupos e tal, até na sua docência, que é a flexibilidade. Como é que concilia esses aspectos? Olha, isso é o Esse malabarismo. É o grande desafio diário, né? O desafio diário é justamente esse, entre outros, né? Mas é esse de entender, né, que a vida e a vida profissional, né, a vida do administrador dentro da academia, né, ela é uma vida social, né? O meu papel principal, né, como docente, como professor docente, né, é, em primeiro lugar, me alinhar com a missão institucional, que é, né, formar, criar conhecimento, e isso aí é o principal. Agora, para fazer isso, tem toda essa questão social, que a gente está diariamente, está sempre trabalhando com paradoxos, trabalhando com dilemas, trabalhando com a coisa mais complexa que existe, que somos nós, né, os seres humanos, e aí no seu espectro de idades, no seu espectro de pensamentos, né, no seu espectro de conhecimentos, no seu espectro de escolhas. E isso é uma coisa difícil, é conseguir estar, quando eu digo difícil, entenda sempre como desafiadora, né? Desafiadora, porque é muito gratificante você poder se sentir parte desse processo todo, que é trabalhar com a formação, trabalhar com as diferenças e trabalhar com os desejos de cada um. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, na gestão do CCNE, o professor Neri é o nosso grande diretor, né? Eu digo assim, ó, eu sou o braço direito dele, um pouco de braço esquerdo, um pouco de perna direita, um pouco de perna esquerda. Conforme a situação demandar. Assim, o meu papel eu sou o teu suporte, né? Eu estou aqui para te ajudar a fazer o que tem que ser feito, né? A gente conversa muito, mas ele é, né, assim, quem toma, né, a decisão das coisas no CCNE, e eu estou sempre trabalhando junto com ele. Então, e quando a gente está trabalhando junto, né, a gente está sempre trabalhando no atendimento da necessidade das pessoas da unidade, né? Porque porque nosso cargo é eletivo, né? Nós somos eleitos para aquele cargo, a gente apresenta propostas, assim como outros apresentam propostas, e a nossa comunidade escolhe as propostas. Então elas esperam de nós uma ação. Eu nem digo posição, eu digo ação mesmo. Eles esperam que que a gente tenha ações para atender as demandas e as necessidades deles. E aí, como a nossa comunidade é formada por docentes, discentes e tais, cada um tem uma necessidade diferente. E às vezes, dentro de cada dessas categorias, as necessidades também são distintas. E às vezes essas distinções são por uma característica peculiar das atividades do dia a dia, e às vezes são por desejos. E às vezes, quando são desejos, os desejos sempre são conflitantes, porque os desejos são por algo. E às vezes esse algo é algo que não pode ser divisível de maneira igualitária, né? E aí essas coisas são bastante complexas para a gente trabalhar. E aí que entra essa questão, às vezes, de teimosia, ou uma espécie de resiliência, às vezes não apenas resiliência, mas o conhecimento prático, né, da administração, de como aquela ação deve ser feita. Eu pessoalmente sempre procuro pautar nos meus diálogos com o professor Neri, né, de que quando a gente toma decisões a nível de unidade educacional, a gente sempre tem que tentar tomar decisões da maneira que impacte positivamente o maior número de usuários daquela comunidade. Né? Não
no sentido, claro, se a maioria... e aí vem uma questão pessoal da gente. Se a maioria demandar por pular no abismo, é óbvio que neste caso não. Neste caso, nós vamos optar pelo que salve a maioria, né? Mas é nesse sentido que tu me perguntasse, né? Como que a gente lida com essa questão de teimosia? Eu lido assim, porque às vezes eu vejo que algo precisa ser feito no sentido que atenda o maior número de pessoas. E as configurações estão levando para um atendimento que atende uma especificidade de um grupo, né? E aí eu entro com essa teimosia. Eu sou uma pessoa teimosa. Eu vou tentando, vamos conversar novamente, vamos discutir de novo, vamos rever isso. Será que essa métrica está certa? Será que a gente não esqueceu de alguma coisa? Vamos tentar reunir de novo, né? Esse tipo de coisa que para mim não funciona uma resposta, às vezes, pela primeira vez. Né? Eu quero novamente, né, reestudar, rever, porque eu me cobro muito e eu tenho assim, um medo enorme de fazer, assim, de cometer um erro no sentido de que seja prejudicial, seja para a instituição ou seja para as próprias pessoas. Essas coisas acontecem, né? Eu sei que pode acontecer porque somos humanos, né? E somos falhos. Eu, então, né? Muito, mas para te contar assim um pouco como que eu lido com essas coisas, né? De ser teimoso no ambiente de trabalho. E por mais que o ambiente administrativo tenha permeado a sua vida aí em diversos momentos, estar na direção de um centro, mesmo que já tenha um histórico como coordenador ou como outras atividades, né, é sempre englobar, dentro da gestão do centro, é englobar a parte máxima, né, estando ali junto na parceria com o diretor. E a gente puxa agora um pouquinho do assunto para CCNE mesmo, né, mais de 50 anos, e é uma estrutura que atravessa várias gestões, então ela precisa ser mantida e atualizada. Então, vamos fazer assim, um pequeno histórico do centro, mas colocando assim, esse momento em que vocês estão à frente, como é que vocês recebem o centro, como é que isso impacta, a gestão de vocês impacta, e talvez até algumas dimensões que queiram deixar como marca, né, para esse histórico do centro, né? Uhum. Então, como tu bem lembraste, né, Jéssica, o CCNE já está com seus 55 anos, né? Inicialmente ele começou a sua estrutura, né, bem menor do que ele é hoje, né? E até, né, o nome inicial não era Centro de Ciências Naturais e Exatas, né? Era Centro de Ciências Básicas, né? O primeiro nome dele, né? Até a sua primeira reestruturação administrativa. Aí depois ele se transforma, né, em Centro de Ciências Naturais e Exatas. Ele tem hoje uma área física bastante significativa para a instituição, né? Temos em torno, se somar todas os locais físicos onde há presença do CCNE, nós temos mais ou menos em torno de uns 25 locais, né? Isso inclui prédios de infraestrutura próprio, onde a totalidade do espaço é ocupado pelo CCNE, né? E aí eu te diria que os mais comuns são ali o prédio 13, que fica bem à frente do hospital, né? Que é onde fica a parte administrativa hoje. Nós temos os prédios básicos, que aí começa na rua de baixo, o prédio 17, onde ficam a Geociências, Departamento de Ecologia e Evolução, o prédio 18, onde fica o Departamento de Química, tem um pouco, né, do Departamento de Bioquímica, assim como no 17 também tem uma parte, alguns laboratórios de pesquisa de bioquímica. Depois nós temos algumas áreas compartilhando com o prédio 19, junto com o CCS,
Nós temos também alguma coisa no prédio 20, compartilhando com o CCS também, e no prédio 21, né, compartilhando com o CCS e com a comunicação. Né? A gente tem praticamente só na parte lá onde antigamente era o IML, né? Aí agora tem alguns laboratórios de química ali. Fora isso, que são assim partes físicas onde temos bastante a atividade de ensino de graduação, que é o prédio 13, esses prédios e os prédios básicos. A gente tem o prédio 16A, que foi um dos últimos a ser incorporado, né, construído, na verdade, né, não incorporado, mas ele era em parceria com o Centro de Educação. Exato. Então houve um acordo nas gestões anteriores, a minha e do Neri, de um ajuste, né, onde aquele prédio ficou todo destinado ao Centro de Ciências Naturais e Exatas para ministrar aulas, então é todo praticamente para uso da graduação, e um pouco a gente divide também o prédio do Centro de Educação, né, onde fica o nosso departamento de Biologia, e algumas aulas da Biologia também acontecem naquele prédio. Depois desses, nós temos vários prédios de laboratórios de pesquisa, e jamais ligado à pós-graduação, né? Ou seja, as aulas acontecem nessas infraestruturas, assim como os laboratórios também estão ali, e a sala de permanência de alguns pesquisadores. Então, nessa soma toda, ele vai se avolumando, né? Vai ficando grande. E nós temos também dois órgãos, um suplementar e um de apoio, né? 2 suplementares e um de apoio, que são os 13, que é o Ciência Viva, né, que fica ali logo depois do prédio da FATEC também. E as 2 meninas dos olhos do CCNE, mas que é da Universidade para o Mundo, né, que são o Jardim Botânico e o CAPA, que fica daí lá no município de... Olha, me deu branco agora. São João de Polese. São João de Polese, né? Isso. Né? Então, são esses dois órgãos suplementares. Eles têm suas peculiaridades, quando eu digo da UFSM para o mundo, pelo potencial extensionista que a gente tem nessas 2 subunidades do CCNE. Embora... E o CAPA reconhecido como parte do complexo de geoparques, né? Exato. Então, ele tem realmente uma projeção mundial, né? A CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica. Perfeito. Olha aí, já podes trabalhar no CCNE, né? Mas então a gente tem esses espaços, né? Então, quando nós recebemos a gestão minha e do Neri, o Neri já vinha ele era vice-diretor junto com a professora Sônia, né? Eles diziam assim, deixaram um legado maravilhoso, né? O CCNE muito bem estruturado, te digo assim, em todos os aspectos, né? A gestão que eles fizeram, tanto a professora Sônia com o professor Félix, depois a professora Sônia com o professor Neri, né? Construíram uma base extremamente sólida, né? Para que, e os antigos também, né? Mas para que o Neri e eu conseguíssemos dar conta, né? Principalmente se alguém dos nossos ouvintes lembrar e procurar a entrevista do professor Neri do ano passado. Exatamente. Né? Ele vai contar um pouco sobre como foi a ideia da nossa gestão, o nome que ela tinha, né? Que era a retomada, e o porquê do aspecto do momento social em que a gente estava vivendo naquela época que nós compomos a nossa chapa e concorremos para a direção do CCNE, né? Que era retomar, né? Ou seja, retomar no sentido de continuar fazendo as coisas boas que vinham sendo fazendo e retomar o início de ações que tinham iniciado, mas não tinham sido concluídas por causa do nosso momento de pandemia, né? Foi um momento muito, muito triste para toda a humanidade, né? Então, o que eu posso te dizer, Jéssica, é que nós recebemos um CCNE muito, muito bem estruturado, né? Então, isso faz com que a gente só tenha, né, os desafios que são aqueles desafios cotidianos de uma instituição do porte da nossa, né, que onde, como tudo, em qualquer
administração, a gente tem a velha ideia do cobertor e o tamanho da cama, né? É assim, então a gente está sempre tendo que se espremer para todo mundo caber embaixo daquele cobertor que a gente tem, né? Então o CCNE não fica diferente, né, desse modelo. A gente, enquanto unidade, se enfia para baixo do cobertor da instituição, né? E ao mesmo tempo, dentro da nossa comunidade, a gente tem que pegar todo mundo também e enfiar para dentro daquele pedacinho que nos cabe do cobertor, né? Então a gente trabalha, né, muito em sintonia com a administração central. A gente, nós somos um centro que, eu te diria, tem um forte alinhamento, né, com a gestão central, principalmente nos seus aspectos político e pedagógicos também. A gente não sai fora dos padrões, né, que são planejados, né, institucionalmente. A gente segue, o nosso PDU segue muito, está muito fortemente alinhado com o PDI institucional. E o que mais que eu poderia te dizer assim do nosso CCNE nesses 55 anos? Temos alguma programação que vai ser Temos. as atividades que vão ser... Eu acho que é importante para convidar também a comunidade, porque nós sabemos que justamente, eu acho que o CCNE tem uma característica, até por essas outras atividades, junto do Viva o Campus, né? Tem sempre alguma visita lá para o Jardim Botânico também, sempre quando tem alguma data, né? Sempre estimulado que as pessoas visitem, porque tem essa característica extensionista também, né? Hoje a gente vê que a gente precisa explorar mais, né? Até porque é uma novidade, né? A questão do CAPA entrar né, assim, junto recente. do Geoparque. O Jardim Botânico nosso tem várias alterações previstas ainda para esse ano e para o próximo, né? Que é a incorporação, desculpa, eu confundi, o Ciência Viva, né? O Ciência Viva, que vai ter a incorporação da litoteca que era do Departamento de Geociências, que é aquela amostra, né, de minerais e outros tipos de rochas. É um ponto importante, é um local que a gente vai poder disponibilizar para visitação da comunidade externa também. Então, além daquele caráter educacional, né, o caráter pedagógico dos cursos, né, que é laboratorial, porque eu até não tinha falado nisso, né, mas tanto o Jardim Botânico quanto o CAPA, né, além dessa capacidade extensionista que eles têm a função pedagógica, ou seja, laboratorial. Eles têm lá no CAPA, por exemplo, todos os servidores são pesquisadores, né? Tem a Gisela, que é TAI, né, de assistente em administração. Mas são paleontólogos. Mas são paleontólogos. Eles foram contratados pela instituição para fazer pesquisa, né? Eles estão inseridos na pós-graduação. Então, a gente tem essa questão de criação de conhecimento ali também, né? E no Jardim Botânico, para além do acervo, né, botânico que existe, né, na estrutura de Jardim Botânico, a gente também tem as pesquisas, né, tanto de graduação quanto pós-graduação. O Jardim Escola. O Jardim Escola. E assim, ó, ele é quase independente. Se você entrar no site ou nas redes sociais do Jardim Botânico, né, assim... você e a comunidade que nos ouve também pode acessar, né, as redes do Jardim Botânico, vão encontrar uma programação bem específica, bem heterogênea, assim, ó, é fantástico. E eles estão com excelentes programações de agora até o final do ano e projetos para os outros anos, principalmente para quem tem filhos pequenos, né, não deixem de visitar, vai ter programas específicos para as crianças. Eu vi que o Instagram deles é bastante ativo, né? Assim como o Instagram do CCNE. O nosso é fantástico. Foi contratado agora um novo
eu procurei aqui, ó, @CCNE Isso. UFSM. Isso, eles contrataram um novo influencer agora que faz uns videozinhos ali que é fantástico, tá bombando, bombando. Eu acho que eu conheço esse influencer. Professor, a gente está indo aqui para o nosso minutinho final aqui, alguma consideração? O convite, por favor. que tu me disseste, né, da questão de tempo, nós estamos preparando também para comemorar os 55 anos do CCNE, né, gostaria de convidar toda a comunidade que prestigia o CCNE, nós vamos fazer no CTG, no DTG, no El Guarani, né, um almoço festivo, né, alusivo aos 55 anos do CCNE e ao mesmo tempo vai ser na Semana do Servidor, né, então a gente é o nosso momento de juntar as pessoas, comemorar nossa vida, nossa comunidade do CCNE e a universidade como um todo, né, vamos receber todo mundo lá para um almoço, aí é só procurar na rede social, no Instagram ou no Face do CCNE que encontra lá uma maneira de como participar, como conseguir seu ingresso. @CCNE UFSM e o só para fazer a referência, @Jardim Botânico da UFSM, que é o do Jardim Botânico nosso aqui, também tem lá os dados de funcionamento. E eu não... Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que tem uma frase que, para trazer um físico que também teve um viés religioso importante, eu acho que sumariza bastante da sua fala, que é do Newton, né? Que ele dizia se eu vi mais longe foi por estar nos ombros de gigantes. Nos ombros de gigantes, perfeito. Perfeito. Esta é uma lei. Esta frase é uma lei. É quase mais uma lei de Newton. A lei não conhecida de Newton, tão conhecida, né? Realmente é uma frase que me representa muito, né? Essa frase diz bastante para mim. Que legal. Que bom. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. Sempre conte conosco. Muito obrigado, Jéssica. E para você que nos escutou aí do outro lado, um grande abraço. Acompanhe as nossas redes sociais, @Editora UFSM, @Livraria e Grife UFSM, @Ineditados Podcast e aqui nas nossas rádios, @Rádios UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da Editora UFSM.